Não, então tá. Vai, Marcelo. Excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, internauta, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 2015, da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador pastor Adilson Gonçalves para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. A palavra de Deus se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Passo nesse momento a palavra para a vereadora Ana Paula Peripato Guerra, primeira secretária, para leitura do pequeno expediente. Correspondência recebida. Ofício do Gabinete do Prefeito de número 47/2015, descalvado 14 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor Elton Antônio Venâncio, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Descalvado, nesta. Referente, informação relevante a respeito do projeto de lei 28/2015. Prezado presidente, tramita nesta Casa da Democracia o projeto de lei do Executivo Municipal de número 28/2015, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor total de R$ 1.438.960, que serão aplicados na divisão de educação deste município, para a realização de obras e manutenções nas unidades escolares R$ 800 mil, bem como para a aquisição de imóvel R$ 638.960. Acredito ser desnecessário uma explanação mais aprofundada sobre a necessidade do Poder Executivo Municipal de realizar reformas e manutenção nas escolas do nosso município, visto que somente na atual legislatura já foram diversas indicações dos nobres vereadores a respeito do assunto, que sem dúvida alguma faz parte das prioridades para a educação das nossas crianças e adolescentes. Porém, é extremamente oportuno e necessário atentar aos nobres vereadores que a não aprovação de um projeto de lei desta importância, principalmente por razões de cunho político, poderá prejudicar todo o planejamento e aplicação de recursos da educação durante o presente exercício. Digo isso, pois, ao tomar conhecimento de fatos ocorridos na última sessão ordinária realizada no dia 11 de maio, preocupou-me poder existir uma articulação política com o intuito de distorcer ou de gerar fatos que não representam a verdade, podendo assim gerar dúvidas não somente a alguns vereadores, mas também àqueles que acompanham a sessão ao Poder Legislativo. A transparência com que conduz a Prefeitura Municipal é e sempre será o compromisso maior a ser seguido e mantido. Esta observação é mais do que pertinente, é necessária, pois durante o pronunciamento do vereador Anderson Aparecido Exposito, mesmo insinuou haver manipulação no valor venal do complexo que abriga a antiga Vigor. Imóvel este que é objeto de desapropriação por parte do Poder Executivo para ser utilizado pela Secretaria de Educação do município.
Não é novidade para nenhum dos 11 vereadores deste parlamento que há vários anos aquele local oferece risco à segurança daqueles que residem ou transitam pelas suas imediações. Também não é do desconhecimento de nenhum edil dos riscos para a saúde pública e para o controle de epidemiologias que o imóvel abandonado oferece. Sem menos importância, existe também um grave problema social enfrentado pelos moradores da região, que por conta da precariedade com a infraestrutura e o escoamento de águas pluviais por meio do córrego da Prata, passa pelo local, vem constantemente suas casas sendo atingidas ou alagadas pela água nos dias em que há um volume maior de chuvas. O problema foi agravado ainda pelo estrangulamento e o desmoronamento da canalização que corta todo o complexo da antiga Vigor. Gostaria de pedir aos senhores vereadores, para assim como eu fiz, deslocarem-se até a região onde está localizado o imóvel e conversarem com os moradores do local. Ouçam deles suas preocupações, seus anseios e as suas dificuldades trazidas ao longo dos últimos anos em decorrência do abandono de todo aquele complexo. Não há espaço, senhores vereadores, para artimanhas de cunho político, que sem dúvida alguma irão prejudicar diretamente não esta administração, mas sim a todos os moradores daquela região. Por meio da Secretaria da Educação, o local receberá uma destinação definitiva, permitindo o desenvolvimento e a melhora do serviço público prestado a toda a população descalvadense. O local não irá abrigar apenas ônibus, como quiseram insinuar alguns. O local abrigará esperança, conhecimento e valores humanos, não só para as crianças e adolescentes atendidas pela Secretaria da Educação, mas também a todos que naquela região residem. Projetos e oportunidades não faltam para aquele local. Mas além de todas as justificativas acima, há outra questão que sem dúvida precisa ser levada em conta. O transbordo do córrego da Onça para as duas represas que abastecem o nosso município. Graças ao empenho e agilidade desta administração, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos, pudemos garantir o abastecimento de água em Descalvado sem a necessidade de racionamento. Uma medida adotada por diversos municípios do nosso estado durante o ano de 2014 e que, ao que tudo indica, vai se repetir neste ano. Como é do conhecimento de todos, o antigo complexo da Vigor abriga uma represa por onde passa o córrego da Onça, na qual permitirá à Prefeitura Municipal de Descalvado continuar mantendo afastado o risco de desabastecimento de água para a nossa população. Aliás, já obtivemos, inclusive, as outorgas definitivas dos órgãos competentes para esta estação. Necessário também reafirmar que tal desapropriação também foi alvo de indicação do nobre vereador José Augusto Cavalcante Navas, que em fevereiro do ano passado atentou-se à necessidade desta medida, demonstrando, assim como nós, a sua preocupação com as questões sociais envolvendo os moradores daquela região. Assim, a fim de restabelecer a verdade dos fatos e de trazer à população de Descalvado a preocupação desta administração em dar uma solução aos vários problemas citados nesse documento, encaminho anexo o ofício da divisão de arrecadação deste município, especificando os valores venais de todo o complexo no ano de 2015, bem como nos 2 últimos exercícios, refutando veemente o pronunciamento do vereador Anderson Esposito, no qual eu particularmente gostaria de acreditar tenha se equivocado quando se referiu sobre o valor do imóvel objeto da desapropriação. Solicito igualmente que o referido ofício seja lido em plenário na sessão ordinária para que todos os senhores vereadores e também toda a população descalvadense tenha conhecimento dos verdadeiros fatos envolvendo a desapropriação da antiga Vigor. Aproveito também o ensejo para externar-lhes os meus protestos da mais alta estima e distinta consideração, extensiva a todos os demais vereadores.
Atenciosamente, Henrique Fernando do Nascimento, prefeito municipal. E aí tem anexo, a finalidade, o ofício, com a finalidade de informar que o Complexo da Vigor é composto por 3 inscrições municipais e o valor venal total do exercício de 2015 é de R$ 651.910,82. Os valores anteriores, 2013, R$ 594.235,76. 2014, R$ 617.239,24. Na oportunidade, protestos de elevada estima e consideração, Nelson Bumussi Júnior, diretor da Divisão de Arrecadação. Projeto de lei do Executivo a considerar de deliberação. Projeto de número 30/2015 dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$ 750, referente à devolução de saldos resultantes de aplicação financeira da sobra do valor pago por ocasião da aquisição da ambulância, relativamente ao convênio 1008/2013. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 30/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado deliberação. Projeto de lei do Executivo de número 31/2015 autoriza concessão e direito de uso com fins à doação de bem público municipal à empresa Maria das Graças Estatuto Marçuíra ME, Grupo Feliza Pré-Moldados, na forma que especifica e dá outras providências. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 31/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Legislativo a considerar de deliberação de número 16/2015, de autoria do vereador Elton Antônio Venâncio, dispõe sobre a instalação de divisórias nas agências bancárias localizadas no município de Descalvado, estado de São Paulo, na forma que especifica. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 16/2015, de autoria do vereador Elton Antônio Venâncio, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Proposituras a encaminhar. Indicação de número 165/2015, do vereador pastor Adilson Gonçalves, solicita ao Poder Executivo a construção de uma praça pública na área pertencente à municipalidade, nas proximidades da escola do SESI, a fim de oferecer um local adequado para lazer e entretenimento aos cidadãos que residem naquela região. Indicação 166/2015, do vereador pastor Adilson Gonçalves, reivindica ao prefeito municipal a implantação de um posto da Polícia Militar no Bosque do Tamanduá, com o objetivo de oferecer maior segurança aos moradores daquele populoso bairro. Indicação de número 170/2015, do vereador pastor Adilson Gonçalves, encaminha ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre o uso obrigatório de sistema de segurança baseado em monitoramento por meio de câmeras de vídeo nas escolas e creches públicas do município de Descalvado, na forma que especifica. Indicação de número 167/2015, da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, requer ao prefeito municipal providências urgentes para o término do Centro de Lazer CLT do bairro Jardim Albertina, que se encontra em pleno abandono, deixando de ser utilizado pela população daquela região.
Indicação de número 168/2015 da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, pede ao Poder Executivo que determine um profissional responsável para receber, conferir e avaliar as prestações de conta de todas as entidades e associações antes de ser encaminhada para análise dos respectivos conselhos municipais, conforme especifica. Indicação de número 169/2015 do vereador Argeu Donizete Rischini, solicita ao prefeito municipal que determine a construção de banheiros para uso de pessoas com deficiência, área de serviço e refeitório no Paço Municipal, em atendimento aos anseios dos servidores públicos que lá trabalham. Indicação de número 146/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, requer ao Poder Executivo que proceda às alterações na Lei de Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal, de modo que determinados servidores públicos retornem a seus cargos de origem, conforme especifica. Indicação de número 147/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, reivindica ao prefeito municipal que realize estudos no sentido de identificar a área disponível para a construção de 200 unidades habitacionais por parte da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, CDHU, a fim de contemplar a população descalvadense que sonha com sua casa própria. Indicação de número 148/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, pede ao chefe do Poder Executivo que sejam disponibilizadas vagas de estacionamento para deficientes, devidamente sinalizados para esse fim nas unidades de saúde da família do município, com o objetivo de oferecer comodidade e maior segurança a esses cidadãos. Indicação de número 163/2015 do vereador José Dias Bolcão, solicita ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, a construção de banheiros na histórica Praça do Barão do Rio Branco, popularmente conhecida como Jardim Velho, em benefício da população que transita ou aguarda transporte coletivo naquele local. Requerimento de número 54/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requer ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que envie a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, informações quanto à instalação e funcionamento das câmaras de segurança adquiridas no ano de 2013, conforme especifica. Requerimento de número 55/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, reitera pedido à concessionária de rodovias do interior paulista SA Intervias, para que envie a esta Casa de Leis informações referentes à obra de expansão da rodovia SP-215, que interliga Descalvado à cidade de Porto Ferreira, que se iniciou no ano de 2014 e ainda não foi concluída. Indicação de número 145/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, solicita ao Poder Executivo que determine os serviços de reforma e manutenção do prédio público onde funcionava o Cine Teatro Estação, com a finalidade de disponibilizá-lo para a realização de eventos do município. Indicação de número 164/2015 do vereador Sebastião José Risse, encaminha ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação do cartão de identificação de pessoas hostilizadas no município de Descalvado. Senhor presidente, eram essas as proposituras a encaminhar. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, o vereador José Augusto Cavalcante Navas, que faça a leitura dos oradores inscritos. Orador inscrito, o vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, público presente, imprensa, internauta, saúde o ex-vereador Gilson, aqui presente, em nome de todos os presentes.
Muito bem. Das proposituras para essa semana, a primeira delas é um requerimento para intervias. Já quase um ano, acho que mais, talvez, nós estamos com essa obra ali de ligação, de duplicação não, terceira faixa, né? Entre Descalvado e Porto Ferreira, e essa obra não termina, está se alongando demais o tempo, está muito perigoso ali passar naquela estrada, naquela rodovia, porque à noite o trânsito é mais intenso, devido aos estudantes virem para Descalvado. E ali você não tem mais acostamento naquele trecho. E é curioso a gente não ter essa obra feita com rapidez, porque esse ano quase não choveu, né? Então, era para essa obra estar feita, já terminada há mais tempo. Era para ter desenvolvido há mais tempo. Então, a gente está achando estranho. Em todo caso, eles estão fazendo, mas não com a pressa que seria necessária. Então, eu já fiz um pedido, não veio respostas, faço agora um segundo pedido, uma reiteração, para que a Intervias nos responda quando vai dar o fim naquela terceira faixa, que vai ser muito útil, inclusive para a própria rodovia, né? As pessoas vão usar a rodovia com mais segurança, então, mas eles têm que nos informar o prazo para concluir essa obra, né? Já está o requerimento aqui, presidente. O segundo requerimento, o segundo e terceiro requerimentos, esses estão indo para a prefeitura. E para quê? O primeiro é com relação às câmeras de segurança. Houve um investimento em Descalvado alto com relação às câmeras de segurança. Elas foram instaladas, com certeza é equipamento moderno, e até agora não funcionam. Logo que o prefeito Henrique tomou posse, eu lembro que, das poucas vezes que eu fui na prefeitura, um secretário me convidou para analisar a sala onde esse funcionário, um funcionário ficaria olhando as telas. E lá existe a sala, existe as telas, acho que são 3 ou 4 telas. Então, bastava ligar. E até hoje não funcionam. Então, assim, não sei se da mesma forma como tantas outras obras feitas em outros governos, se é uma forma de prejudicar obras de outros governos, né? Então, isso aqui não iniciou no meu governo, então eu desprezo e vou gastar dinheiro com outras coisas. Não sei se é isso. Eu acho que Descalvado, independente dos governos que se passam, né, na administração da cidade, nós, moradores, merecemos um cuidado maior. Então, eu acho que o prefeito tinha que cuidar, independente de quem instalou, se foi na época do Exposito, acho que foi na sua época, né, Exposito? Independente de quem instalou, como também muitas obras da época do Panone também não foram completadas, acho que tem que se completar. Já se gastou dinheiro, vamos agora completar as obras. E, além da Câmara de Segurança, inclusive isso foi uma reclamação de um morador, me encontrou na rua e perguntou, quando é que vai funcionar essa Câmara? Outro requerimento é com relação ao funcionamento do Cine Teatro Estação, que era ali na FEPASA. Nós temos em Descalvado muitos eventos e muitas vezes não há lugar para realizar os eventos. A Unicastelo mesmo, muitas vezes faz palestras, faz demonstrações, inclusive com pessoas de fora que vêm até a cidade, e não dá mais para usar. Nós tentamos fazer um evento no direito ali, não conseguiu se usar o Cine Teatro Estação. Então, nós estamos pedindo que a prefeitura, tem a imagem, né? Que a prefeitura dê uma atenção especial, porque é uma sala, olha aí, ela está quase pronta, tem até ar-condicionado, tamparam as janelas ali, não sei porquê, os vidros blindex, mas estão, assim, acho que não se abre o espaço, você entra lá, tem um cheiro assim de local fechado, tem que dar uma revitalizada ali, porque é um espaço que vai ser muito usado.
é necessário esse espaço para descalvado. É um espaço gratuito, né? Já foi feito, já se gastou dinheiro nesse espaço. Tem paredes embolorando, então daqui a pouco não vai se usar mais, né? Por enquanto ainda está bom o espaço. Olha, espaço grande, daqui a pouco não vai se usar mais. Muito bem. Eu quero agradecer também um convite que eu recebi aqui da Isabel Bonana Tessarim, presidente do Conselho Municipal do Idoso, que vai ter uma conferência de 28 de maio no Clube Acalanto, né, sobre protagonismo e empoderamento da pessoa idosa por um Brasil de todas as idades. Agradeço o convite, farei de tudo para comparecer, certamente. Muito bem. O último assunto, que nós vamos ter ainda a oportunidade de falar, mas é com relação a esse projeto polêmico que a Paula acabou de ler, que veio a carta do seu prefeito, com relação a Vigor. Eu fico me perguntando, mas quanto interesse em se comprar a Vigor, não? O prefeito chega a mandar uma carta para os vereadores, dizendo do interesse para se comprar a Vigor. Só que a semana passada eu pedi que a prefeitura me informasse quanto se está devendo de multa, porque se o caso é tão caótico, ali é mato, realmente é mato, há indigentes entrando ali, traficantes, quanto esse espaço já foi multado? Quanto a Vigor deve até hoje por essas multas? Isso o senhor prefeito não respondeu. Ele se preocupou em mandar uma justificativa para nos informar que ele precisa do espaço e tal. Primeiro falou que era ônibus, agora já falou que não é mais ônibus. Só se for para criar peixe, né? Então, ônibus, nós temos o espaço ali embaixo no almoxarifado, que é muito grande, um espaço bem centralizado, e está também abandonado. Então, se é para trazer um estacionamento para ônibus, vamos investir naquele espaço, vamos limpar aquele espaço. Os moradores da região estão reclamando, estão mesmo, já vieram me procurar, estão reclamando. Então, com relação ao ônibus, esse não é o motivo, não é oportuno, não é o motivo correto. Tanto que a prefeitura nem tem mais ônibus, quase, ônibus escolares. Estão todos aí contratados, terceirizados para a realidade. Outra justificativa era para trazer o serviço de merenda escolar aqui para baixo. Também não vejo justificativa, porque para você adequar um espaço aqui embaixo para merenda escolar, colocar todos aqueles equipamentos, toda a instalação elétrica, isso aqui vai uma fortuna. Também não justifica, sendo que nós já temos o espaço. O local, ele é cortado por rios. Então nós dinheiro nosso, nós, munícipes, nós, cidadãos, estamos pagando para a prefeitura comprar rio, comprar tanque, comprar lago. Isso já é da natureza, já é nosso, já é da sociedade. O rio e o lago não se compra, né? Eu hoje ainda tive essa preocupação de tentar buscar a matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. E ali consta 3 matrículas, mas não há definição. Aonde que é o espaço da Vigor? Está reservado a área verde, a área de preservação ambiental ali dos rios, ou não está reservado? Ali consta na matrícula que a empresa proprietária é a Vigor. Vigor Produtos Alimentícios. Essa Vigor Produtos Alimentícios, o CNPJ está baixado. Então essa empresa não existe mais. Aí a doutora Alessandra foi buscar quem comprou essa Vigor, que estava em dúvida. Apareceu uma outra empresa, apareceu a SA, Vigor Alimentos SA, é uma outra empresa. Ou seja, é a própria Vigor. Capital dela. Capital dessa empresa, eu estava olhando aqui, 1 bilhão, não 1 milhão, 1 bilhão, deixa eu ver se eu acho de novo aqui. Não estou achando fácil aqui. Mas eu sei que passava de R$1 bilhão o capital da empresa. Quer dizer, ela vai aceitar essa desapropriação numa boa?
ou ela vai pôr advogados para brigar por isso e tentar receber um valor muito maior? Então, essas questões a gente fica em dúvida. Por que tanta pressa de comprar? Será que está tudo resolvido nesse Calvado? Não falta mais nada na cidade? Então, nós vamos ter a oportunidade de falar mais adiante, mas eram essas as minhas palavras. Boa semana a todos. Obrigado. Próximo orador, Guto Cavalcante. Boa noite, senhor presidente, a secretária, aos vereadores, ao público, à imprensa, aos internautas. Estou voltando, sofri aí 15 dias com uma cólica de rim terrível. Tive que me afastar semana passada porque eu estava hospitalizado. Mas estamos aí de volta às atividades. Agradeço aí a oração e a atenção de todos os colegas durante este período. Eu já estava para apresentar essas indicações nas outras semanas em que estive doente. A primeira delas é uma reapresentação de um requerimento, onde eu peço à Prefeitura que corrija algumas partes da reestruturação administrativa. Porque falar é fácil, né? Falar que é culpa do governo passado, falar que o fulano fez ou deixou de fazer é muito fácil. Agora, colocar a mão na massa e resolver já é mais complicado. Eu estou pedindo aqui e intercedendo pelos jardineiros, auxiliar de borracheiro, auxiliar de escola, todas essas pessoas que com a restauração administrativa passaram para a nomenclatura de ajudante geral, né? Sendo que grande parte delas tinha aí o seu concurso para essas determinadas funções. Eu já apresentei isso em 2013, apresentei em 2014, estou apresentando novamente, cobrando do Executivo que faça esse ajuste na restauração administrativa. Os funcionários clamam por isso, e a gente está aqui para defendê-los. Então é uma medida simples, só passar pela Câmara, não precisa falar que não tem dinheiro, porque isso não gera custos, apenas devolve àquele servidor o seu cargo de origem antes da reestruturação administrativa. Que as pessoas não confundam as coisas. Eu sempre disse aqui e continuo a repetir, eu sustento o que falo, só que eu não me responsabilizo por aquilo que os outros entendem. A reestruturação administrativa foi um erro? Em partes foi um erro, sim. E eu disse e repito, erro do Executivo? Talvez, mas erro da Câmara, que não estudou o projeto para aprová-lo na ocasião, né? Então, assim, todos os projetos que passam aqui, que tratam do funcionalismo, que tratam dos professores da rede, tudo isso eu faço questão de chamar aqui a parte interessada para conversar. E eles sabem disso. E no passado foi votado dessa maneira, sem ver os critérios para a votação, né? Então aqui nós estamos tentando corrigir uma reestruturação que teve erros e que prejudicou o servidor. Mas em nenhum momento eu estou dando culpados, ou falando, foi erro do fulano, do Beltrano. Não. Nós aqui, enquanto representantes, precisamos corrigir aquilo que o funcionalismo vem nos relatar. Por esse motivo, então, que eu estou pedindo novamente e peço encarecidamente que responda. Porque aquilo que a gente pede para responder, não responde. Vem essas barbaridades que não devia nem ler na mesa da Câmara, como já aconteceu no passado. Né? Respondendo a vereadores. Aqui nós temos o nosso livre exercício e arbítrio de falar aquilo que nós ouvimos da população e trazemos para ser discutido. E a interferência, senhor presidente, dos poderes, quando se lê uma justificativa dessa do senhor prefeito municipal. Ele que vai falar nos meios que ele tem para falar. Aqui na Câmara nós precisamos zelar pela imagem dos vereadores e por aquilo que eles falam. Porque qualquer coisa que a gente fala aqui vem questionando em ofício depois lido pela secretária, aí fica difícil o nosso trabalho legislativo também. Né? Então nós temos aqui o nosso livre-arbítrio e também a imunidade parlamentar para falar em nome da população. E não ser rebatido a todo momento, como aconteceu com o vereador Argeu, com o vereador Risse e agora com o vereador Exposito. Eu espero que o senhor e a mesa possam rever essa situação. Outro pedido que faço à Prefeitura diz respeito às vagas de estacionamento para deficientes nas unidades de saúde da família. Nós temos pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida que até mesmo para se dirigir à unidade de saúde não tem ali um estacionamento exclusivo para aqueles que podem ir de carro. Então eu estou pedindo que a Prefeitura, junto à Comutran, possa estar estudando uma medida em que todas as unidades de saúde, não só as da família como todas, centro de saúde, SEMI, tantos, possam ter ali uma vaga exclusiva ao portador de deficiência.
Essa indicação atende um pedido de um cidadão que é deficiente e que eu disse a ele que apresentaria na próxima sessão. Eu estive impossibilitado na primeira, cheguei atrasado devido à dor, e na semana passada porque estava internado, então apresento ela hoje. Outra também que tem uma urgência em apresentar, mas quando o vereador está aqui não se pode apresentar, diz respeito àquelas casas que eu comentei da CDHU. Eu estive em São Paulo no dia 22 de abril, em busca de informações em relação às 300 casas conquistadas no governo Pannoni, em 2009, se eu não me engano. Eu trabalhei como assessor de imprensa da prefeitura, acompanhei de perto a tramitação da liberação dessas 300 unidades habitacionais, e dessas 300 vieram para Descalvado apenas 76. Então eu fui a São Paulo em busca de informações de onde estavam as outras 224 casas. Nós temos, segundo o último levantamento da assistência social, cerca de 2.000 famílias inscritas para poder ter uma casinha, que sonham com uma casa própria. E nós não podemos perder 200 unidades, 224, que já haviam sido anunciadas pela própria CDHU. Então fui buscar, fui ter informações e fui saber que pé estava essa tramitação, pois perdemos tantas coisas depois, que falei, não se pode perder também isso. Descalvado tem uma fila desse tamanho, porque nos últimos anos, nada foi feito em relação à moradia popular. Nos últimos 10 anos. Nós temos como empreendimento do CDHU em nossa cidade, as 35 casas lá do Conjunto Georgina Leficadito Álvares, nas proximidades do Parque Vitória, e essas 76 que chegaram agora, conquista do Pannoni, que foi entregue pelo Exposito. Então a população carece disso, a população quer casa para morar. Então eu fui em busca disso. Para minha surpresa, ainda está liberado essa quantidade de casas, 200 unidades para Descalvado, está lá disponível. Bastando apenas, acreditem, que a Prefeitura de Descalvado identifique qual área ela quer que seja construído esse empreendimento. A gente vê uma discussão para aquisição da Vigor, eu vou falar disso no projeto, e nós vemos 2.000 pessoas na fila de uma casa própria, e a Prefeitura ainda não indicou o terreno, aonde ela quer que seja construída essas casas, porque a CDHU está pronta para chegar e para construir. Se ela fizer essa identificação neste ano, as casas começam a ser feitas em janeiro de 2016. Se a Prefeitura indicar agora, porque não funciona de uma hora para outra. Então eu estive lá, fui recebido pela assessoria, todos eles me explicaram os trâmites, me mostraram os documentos relativos a isso, e nós pudemos perceber que Descalvado, para ser contemplado com 200 casas, precisa apenas da identificação da área. Eu conversei com o secretário de obras, Luiz Antônio do Pinho, que me disse estar sensível a esse pedido e de atender esse pleito quanto antes. Então, como eu disse, eu já era para ter apresentado, devido à minha enfermidade eu não apresentei, estou trazendo isso a público agora, pedindo para que o Executivo tome as medidas cabíveis em relação a isso. A nossa população quer emprego, quer casa para morar, quer remédio no posto de saúde. E nós não podemos perder uma conquista só porque foi de um outro prefeito que não é do grupo do atual, pelo amor de Deus. As pessoas estão precisando. Na CDHU, eu protocolei um outro pedido, além dessas 200 casas, para que Descalvado possa ser contemplado também com os apartamentos da CDHU, onde você precisa de uma área bem menor para receber uma quantidade maior de moradias. É aqueles complexos que o CDHU faz de apartamentos, né, que eles falam de moradia vertical. Então também protocolei um pedido nesse sentido, e o assessor disse que parece que o CDHU está disposto a oferecer esses apartamentos, como nós já vemos em nossa região. Porto Ferreira foi contemplado recentemente com esses apartamentos. Eu acredito que uma pequena área, a gente pode atender um número maior de pessoas para residirem. É pequeno, gente. Mas o sonho de uma pessoa é muito grande ao receber a sua casa, por menor que ela seja. Então nós estamos atrás, intercedendo junto ao governo estadual, para que Descalvado possa ser contemplado nesse sentido. E sei que o Executivo está sensível a isso. Eu conversei com o Pinho francamente e senti dele a preocupação em relação a isso também. Estou apresentando aqui para cumprir o protocolo e aquilo que eu me comprometi a fazer lá na CDHU. Então são essas as propostas que eu apresento na noite de hoje, e logo mais eu vou falar em relação ao projeto da Vigor, uma vez que o prefeito cita também o meu nome no seu documento. Por fim, quero saudar meu amigo Gilson Rodrigues, ex-vereador dessa casa, que está presente na sessão. Um grande abraço para você, Gilson. Boa noite a todos.
Próximo orador, vereador Rubens. Próximo orador, vereador Risse. Senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, representantes da imprensa, boa noite a todos, internautas. Eu venho mais a título de registro para cumprimentar aqui hoje os diretores, o Adnan Jarina e também o Danilo Presta, de esporte e de turismo, consequentemente, pela realização da comemoração no dia de ontem, dos 150 anos da emancipação política do nosso município. Foi uma vasta programação aqui no Ginásio de Esportes, com atrações esportivas, culturais, artísticas, e complementando com a abertura do Campeonato Galinho de Ouro, na sua 35ª edição, que é um dos principais eventos que é realizado aqui no Ginásio de Esportes, uma vez que reúne não só as crianças, como também os pais que acompanham essa disputa, numa confraternização entre atletas, escolas, e nós estivemos presentes, uma participação maciça da população de Escovado, demonstrando mais uma vez que quando tudo é organizado, tudo é bem programado, existe a sua participação. Ocorrências individuais, assim, a gente não deve nem comentar, porque não foi por parte dos organizadores, mas no total foi pleno sucesso. E eu quero aqui fazer o registro, até mesmo porque da abertura do Campeonato Galinho de Ouro, representando a Câmara Municipal, falei em nome dos vereadores, senhores vereadores, e então a Câmara Municipal também se fez presente naquela abertura, inclusive com uma homenagem especial para a família do esportista saudoso Valdir Obeira, que tão prematuramente deixou a nosso convívio, e especialmente ali onde ele realizava as suas atividades, principalmente nessa área de atuação junto às crianças na prática do esporte, que é o futebol. Foi uma manhã, tarde e até início de noite muito agradável, e que ocorram outros eventos como este, como está para acontecer agora o Dia do Turismo, o Dia do Rock, que vai com certeza aclamar também aí a atenção da população que gosta de fazer presente. Eu agradeço a presença de todos, companheiro Gilson também, que se faz presente, o nosso ex-companheiro, menino que quando passou por essa casa, trabalhou, se dedicou e fez aqui seu trabalho, deixando também nos anais da nossa história muito projeto realizado. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Próximo orador, vereador José Dias Bocão. Próximo orador, vereador Anderson Exposito. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe do ginásio, né, do CELT, pelo evento acontecido ontem. Estava bonita a festa. E gostaria de relembrar também que essa festa foi uma criação da administração 2013, que foi sucesso total na administração. E os idealizadores dessas festas, aliás, da festa 2013, quem estava à frente foi o Joe, e Ismael e a Camila. Então, eu gostaria de dizer que estão de parabéns. Não é feio dar continuidade numa coisa que se criou, é bonito, mesmo que se copiando. Mas mesmo assim, parabéns a todos, foi um sucesso. Eu gostaria de dizer também que hoje nós estivemos reunidos com um empresário do ramo de avicultura. Eu não sei se o Marcel tem as fotos aí, Marcel, tem? Onde eles puderam explanar melhor para os vereadores aí
qual que é a intenção deles, o que realmente eles querem fazer, que é a instalação do incubatório no antigo prédio da Tapelux. Eu queria agradecer a todos os vereadores que apoiaram, né? A Paula, o Rubens chegou no final, mas acredito que está de acordo. Infelizmente o doutor Edivaldo não esteve presente, mas eu gostaria de pedir aqui a ele, em nome de toda a população, por hoje ser o líder do prefeito, né? Aqui na Câmara, que mais uma vez não me disse esforço quanto a esse projeto, que hoje nossa cidade está precisando de emprego, é claro, todo mundo está vendo, e é uma desapropriação fácil de ser feita, onde que se não precisa usar dinheiro nenhum, é só fazer o termo de concessão de uso para a empresa, que já iniciará as suas atividades de reforma e construção ou ampliação do prédio imediato. Em menos de 1 ano e meio, estará operando a todo vapor, com cerca de 120 empregos diretos, e eu acredito que uns 250 indiretos. Então, pedindo ao vereador Edivaldo e também não deixando de pedir ao nosso prefeito que, por favor, senhor prefeito, dê atenção a esse anteprojeto que já está aí, provavelmente em sua mesa ou na mesa do procurador, que é um projeto de interesse do nosso município. E todo mundo está se vendo a taxa de desemprego que hoje há em nossa cidade. Esse é uma pessoa da nossa terra, o Newton, e o outro é um empresário da região também, mas faz parte da nossa terra também, que hoje ele já tem uma atuação com o incubatório aqui em nossa cidade. Obrigado, Marcelo. Também gostaria de parabenizar aqui o vereador Elton Venâncio. Parabéns, vereador. Sua conquista de presidente da Câmara em janeiro e agora sua conquista de presidente do PSDB. Parabéns, vereador. E voltando aqui à festa da emancipação, eu não poderia deixar de falar do nosso querido Risse, que foi um dos idealizadores do Galinho de Ouro, que há mais de quase 30 anos, né, Risse? 35 anos, Galinho de Ouro. Ideia dele. Então ele não pode deixar de ser esquecido em toda a edição do nosso Galinho de Ouro. Parabéns, Risse. Bom, agora vamos às críticas, né? Um aviso ao nosso secretário de administração, Leandro Cardoso. Eu não vou mais pedir nada para ele, já pedi. É uma coisa de interesse do povo, que é o extrato da Associação da Santa Casa. Já se venceu o prazo e nada de resposta ao meu pedido. Parece coisa de louco. Só vem resposta aqui do pedido do Edivaldo e de alguns outros vereadores de base. Dos demais vereadores não vem nada. Então, por favor, administração, eu não vou mais pedir. Então, amanhã está sendo protocolado um mandato de segurança no fórum para esse extrato das contas da associação. Se não tem nada de errado nessas contas, por que você não manda aqui? Você está com medo? Está com medo que a gente ache alguma coisa? Se não tem nada de errado, manda aqui. Vamos analisar suas contas. Aliás, suas contas não, as contas da Associação da Santa Casa. Qual o motivo de negar essas informações? Qual o motivo? Eu acho que se ele está negando é porque tem suspeita de alguma coisa. Não é possível. Não é possível. Alguma coisa para mim tem. Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui também, a respeito das câmeras de segurança. Essas câmeras foi praticamente instalado totalmente em nosso governo. Foi um registro de preço deixado pelo Panoni. Eu apenas executei esse registro de preço. E em conversa com o empresário, ele sempre me dizia que estava terminando, que estaria instalando, que faltavam alguns ajustes.
Mas me parece que está havendo alguma coisa estranha com o empresário e com a administração. Eu não sei o que é. Por várias vezes eu liguei para esse empresário pouco me atendeu. Pedi os documentos referente às acusações que o vereador Edivaldo fez aqui nessa Câmara, que nós havíamos comprado gato por lebre. Várias vezes pedi, e ele dizia que estava providenciando esses documentos. E nada dele mandar esses documentos. Teve um dia eu cheguei a dizer para ele que eu ia mandar uma pessoa para buscar esses documentos aonde que ele tivesse, porque as acusações feitas pelo vereador eram graves, que nós havíamos comprado uma peça, uma câmara X e entregado uma Y, e isso não se pode acontecer. Mas eu perdi a paciência com esse empresário também. Eu achei melhor denunciá-lo no Ministério Público. E foi denunciado. Agora parece que está tendo umas conversinhas aí desse empresário com a administração. Não sei, gostaria de saber qual o motivo. Mas era uma obra milionária, foi usado milhões nessa obra, mas registro de preço, eu apenas executei. E eu não sei por que a prefeitura não dá andamento, aliás, finaliza essa instalação. Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui também, a respeito da Vigor. Eu tinha falado ontem para o vereador, pro Zé Dias, que eu talvez votaria a favor, mas eu acho, pensando melhor, eu acho que isso é um projeto furado, que nós temos coisas melhores a ser feita do que a desapropriação de um elefante branco. Que aquilo lá vai ser um elefante branco que não vai servir para nada. Então, Zé Dias, eu me enganei ontem ao dizer que eu votaria a favor. E eu espero que nenhum dos vereadores também aqui, que negaram aquela abertura de CP, que é do grupo do prefeito, não votem também. Porque aquilo lá nós temos muito mais prioridades do que aquela desapropriação. Nós temos falta de medicamento, falta de remédios, falta de profissionais. Temos a reestruturação dos monitores que há de ser feito. E não venham dizer aqui que esse dinheiro é da educação, não. Que nós sabemos que esse dinheiro não é da educação, não. Que esse dinheiro tem que ser gasto na educação, não é da educação. Vocês estão querendo passar um melado na nossa boca. E eu peço a todos os vereadores aqui que derrubem esse projeto. Inclusive, os 4 vereadores, espero que mude o posicionamento de vocês, os 4 vereadores que votaram contra apenas um pedido de abertura de CP, que era um pedido investigatório do prefeito Henrique, no suposto desvio de cheques da Santa Casa. Que para mim aquilo foi o cúmulo do absurdo, não aceitarem esse pedido de CP. E todo mundo sabe quais foram os vereadores. Eu acho que não é motivo de segredo para ninguém. Os vereadores que votaram contra foram Paula, Rubens, Zé Dias e Edivaldo. Então, se eles votarem a favor dessa desapropriação de novo, vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu sou totalmente contra essa desapropriação. Temos interesses, muitos outros interesses à frente dessa desapropriação. É isso que eu tinha a dizer. Próximo orador, vereador Adilson Gonçalves. Próximo orador, vereador Argel Rischini. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer também a Vera do convite. Vou fazer de tudo para comparecer, Vera. Obrigado. Queria também agradecer ao Silvio Bellini, que eu fiz o pedido que a prefeitura fizesse os terrenos pequenos que não servem para a obra da prefeitura, que procurasse ver se conseguia vender para arrecadar dinheiro, e também respondendo que já foi mandado pedido para o cartório os números, que não tem todos os registros, todos os terrenos que são da prefeitura,
desse pequeno porte para poder fazer a venda deles para arrecadar dinheiro. Falar da minha indicação também, é uma reivindicação que eu já fiz em 2013, que a Prefeitura, o Paço Municipal, a Prefeitura cobra de todas as obras aí do comércio que esteja um banheiro para deficiente físico. A própria Prefeitura não tem. Então estou pedindo que eles façam um banheiro público. As faxineiras que usam para fazer os panos, as coisas para lavar, os panos lá do chão, as coisas, elas não têm lugar para lavar, elas lavam na pia do banheiro. É uma vergonha isso aí, que faz muito tempo que já deveria ter resolvido esse problema. Pedindo para fazer uma lavanderia, uma área de serviço para elas. E um refeitório também, que hoje vários funcionários levam o almoço lá e almoçam lá, e não tem lugar para almoçar. Eles usam um pedaço entre os dois banheiros, que era para ser um depósito de limpeza, eles usam como cozinha. No meio de dois banheiros, a Prefeitura, acho que todo mundo conhece e sabe disso. Então necessita de nem que for um pequeno refeitório, uma área de serviço para que essas mulheres podem lavar os seus materiais de limpeza que usam as pias do banheiro hoje. E falando em funcionário, eu gostaria de falar sobre a Folha, colocou uma matéria falando do funcionário público. Eles dizem que os funcionários públicos, que a Folha está estourada, não é por causa do cargo de confiança. Que os funcionários hoje ainda querem aumento e não veem os benefícios, os números de benefícios que eles já têm. Que não tem o 4º salário, o 14º salário, que não tem a cesta básica, adicional por tempo de serviço. Dizendo que nenhuma firma, nenhum lugar tem que cobra dos funcionários um plano de saúde de 5%. Tem firma que dá de graça. Tem firma que cobra R$20 para uma família de 4, 5 que ocupa o plano de saúde. E essa pessoa que escreve essa folha fala que não é, a gente vem cobrando para diminuir o custo da folha que manda os cargos de confiança embora. Primeiro cargo que tem que mandar embora é quem escreve essa folha. É uma que está lá de cargo de confiança. Segundo cargo é o menino lá, que é o representante do prefeito lá, que não deveria deixar pôr essa matéria falando mal dos funcionários desse jeito. É o assessor do prefeito lá, que também deveria passar por ele essas matérias antes de sair no jornal aí, que eu acho que os funcionários não gostou nada do que eles viram aqui na Folha. Eles dizem que é um absurdo, já o que os funcionários têm, ainda eles ficam reclamando de aumento, e ainda fazendo comparação da cidade de fora. E dizem que aqui, o funcionário tem uma cesta básica e tem um cartão de alimentação de R$100. A Porto Ferreira tem um cartão de R$490. Tá? Então, não vem falar de funcionário que não é. Isso é falta de gestão, de administração, que essa folha está estourada. Mas vem cobrando, o Tribunal de Contas apontou desde dezembro para terminar. O que eles fizeram? Cortaram as horas extras dos coitados que precisa, que depende de coisa. Que a Prefeitura hoje não tem funcionário para trabalhar. Tem funcionário na rodoviária, nós estamos com um problema lá, que hoje, amanhã está fazendo um rapaz que tinha folga, tem que trabalhar amanhã, porque não tem ninguém para pôr lá. Tem um funcionário que é marcado pela administração, que está lá na rodoviária, pode passar amanhã, ele faz o horário das 7 às 11, da 1 às 5, sem fazer nada, porque encostaram ele lá, por perseguição política. Isso na Prefeitura precisa acabar com esse negócio. E os cargos de confiança, tem muitos cargos de confiança que merecem. Agora tem uns cargos de confiança que não sabem nem onde é a secretaria, nem o cargo que ocupa, o que passa. Então isso é um absurdo, depois vem colocar uma matéria dessa no jornal. Eu acho que tem que ver direitinho, olhar as coisas que escreve aqui. Porque os funcionários não merecem o que colocaram nessa folha aqui. Isso é culpa de quem escreve e do assessor do prefeito, que não deveria deixar isso aqui sair no jornal. Então, por mim só, boa noite a todos. Só isso. Próxima oradora, a vereadora Paula Peripato. Boa noite, presidente, secretários, público presente, imprensa e internautas.
Primeiramente, eu quero parabenizar o presidente da casa, o Elton Venâncio, que foi eleito presidente do PSDB. Sucesso nessa nova empreitada. Vi lá a composição da chapa, está aqui presente o Rodrigo, que também faz parte, o ex-prefeito José Carlos Causa, Elcio Machado, filho do Elcio. Parabéns ao novo diretório do PSDB. E também parabenizar o Danilo e o Adnan pelo sucesso do evento realizado ontem, com o apoio do prefeito, do executivo, e dizer que não pude estar presente, porque tinha um outro compromisso fora de Descalvado, mas eu sei que foi um sucesso e que foi até às 10 da noite. Que bom que a população teve esse evento neste final de semana. Parabéns a toda a equipe da CELT. Semana passada eu fiz, como foi proposto aqui, de se fazer uma visita ao Ministério Público, ao juiz, para tratar de assuntos da estação de tratamento de esgoto. Eu estive no fórum falando com o Dr. Fábio, falei a ele que a Câmara tem intenção de marcar uma audiência com eles, e o Dr. Fábio disse que poderemos solicitar sim, presidente, que ele está à disposição do Legislativo. Então é só fazer o ofício e encaminhar pedindo a data. Quero agradecer aqui o convite que recebi hoje pela Isabel Tessarim, e que é presidente do Conselho Municipal do Idoso, e pela Rosângela, que é secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, me convidando para participar da primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que vai ser no dia 28 de maio, das 8 às 17, no Acalanto. Muito obrigado pelo convite, e eu gostaria aqui de convidar a todos os idosos, aos jovens, que participem dessas conferências, que é de extrema importância, e que dali saiam políticas públicas voltadas aos idosos da nossa cidade. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a resposta recebida do Executivo, onde, através do meu requerimento 133, eu solicito a elaboração do plano de resíduos sólidos, e o Executivo me responde que está vendo a possibilidade de implantar este plano, mesmo porque é um cumprimento da lei federal. O requerimento 4015, que é a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, que é um dos conselhos de extrema importância, que valoriza, inclusive, a agricultura familiar do nosso município, combate a pobreza, a fome da nossa cidade. Ele me responde que a lei já existe, e ela é muito antiga, eu já sabia disso, e que está vendo a possibilidade da sua constituição. Espero que se faça o mais rápido possível, porque desde 2013 que eu estou cobrando isso, e até hoje o Conselho de Segurança Alimentar não foi constituído. E o outro requerimento é a 4715, onde eu peço as providências com relação à Lei 13.019, que trata da legislação das organizações da sociedade civil, que são os famosos repasses, subvenções, que a Prefeitura repassa para as entidades assistenciais do nosso município, que entra em vigor agora a partir do dia 23 de julho de 2015, ele me responde que já está tomando as providências. Obrigado pela resposta. Quero falar aqui das minhas indicações. A primeira delas, novamente estou reiterando, e desde 2013 que eu venho solicitando o término do Centro de Lazer do Trabalhador do Jardim Albertina. Está lá abandonado, recurso do governo federal, a população precisa desse espaço e nada foi feito. Então eu estou solicitando
que se busque até mesmo um recurso na esfera estadual. Marcelia esteve aqui, o Gilson esteve aqui como presidente da associação, entregamos a ela um ofício solicitando um recurso do governo estadual de R$100 mil para o término do Centro de Lazer do Jardim Albertina. A outra indicação, eu estou pedindo ao prefeito para que ele nomeie um funcionário público que tenha conhecimento para auxiliar os conselhos municipais na verificação das prestações de conta das subvenções que são repassadas para as entidades do município. A gente sabe que as entidades são parceiras importantes do município, que sem elas a prefeitura não consegue atender todas as necessidades da população. Mas é importante que antes das prestações de contas dessas subvenções irem para os conselhos municipais, que se tenha na prefeitura um funcionário responsável para fazer essas correções, porque vem prestação de contas com incorreções. As prestações de contas, elas têm que estar de acordo com o plano de trabalho apresentado pela entidade. Se ela não estiver de acordo com o plano de trabalho, ela está incorreta. E nem sempre os conselheiros, que são pessoas que merecem o nosso respeito, que são voluntários, que são da sociedade civil, não têm esse conhecimento técnico. Então, que se faça a nomeação desse funcionário é uma garantia para o executivo, que ele não terá apontamentos pelo Tribunal de Contas, e é uma garantia para os conselheiros. Eu espero que o prefeito entenda o meu pedido, a minha preocupação. É uma segurança para todas as partes, para as entidades, para o executivo e para os conselheiros. Eram essas as minhas palavras. Boa noite a todos. Senhor presidente, não há mais oradores no grande expediente. Terminado o grande expediente, peço agora à segunda secretária que faça a leitura das proposituras em votação. Primeira secretária. Projeto inserido na ordem do dia, projeto de lei do Executivo, em única discussão e votação, é o de número 28/2015, que dispõe de crédito adicional especial à dotação orçamentária para alocação de recursos orçamentários específicos para aquisição de equipamentos e obras da Secretaria de Educação e Cultura, que especifica. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, avoco o meu próprio parecer em 27 de abril de 2015. Para emitir parecer, solicito ao Poder Executivo que informe qual imóvel a ser adquirido, com um aporte de R$638 mil, bem como apresente o orçamento das obras a serem feitas, com um montante de R$800 mil, 27 de abril de 2015, vereador José Augusto Cavalcante Navas. Parecer do vereador Vic Francisco, em vista da ausência justificada do presidente da comissão, vereador Guto, avoco o parecer da Comissão de Justiça e Redação, dados as respostas vindo do Executivo nesta data. No caso, sou contrário à tramitação, uma vez que não há justificativa da necessidade de aquisição do espaço da Vigor para o município, em vista da crise que assola o município e da conveniência de serviços que a população necessita e não é atendida. Descalvado, 4 de maio de 2015, vereador Luiz Carlos Vic Francisco. No que diz respeito à análise formal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade
de que macule o projeto. Quanto ao mérito, entendo que o município só experimentará benefícios em razão do preço e a comunidade terá resolvido um grave problema que nasceu há tempos, com a invasão e permanência de miliantes no local. A Secretaria da Educação é a única que tem aporte financeiro para aquisição. Em razão do exposto, voto pela aprovação do projeto número 28/2015, vereador Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Acompanho o parecer do vereador Vic Francisco, nomeado ad hoc pelo presidente da Câmara, em razão da ausência do vereador Guto, vereador Anderson Aparecido Exposito. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, avoca o meu próprio parecer, 11 de maio de 2015, sob aspecto da Comissão de Educação e Cultura e Assistência Social, me manifesto a favor do projeto de lei 28/2015, com as seguintes ressalvas. Como presidente da comissão, gostaria que o projeto de lei 28/2015 estivesse separados, um para aquisição de imóvel e o outro para a reforma das escolas. Mas como o projeto veio junto, as partes, e tendo em vista a urgência das reformas nas escolas, meu parecer é favorável ao presente projeto de lei 28/2015. Observação. Esse presidente é favorável devido à urgência das reformas nas escolas e pedi ao Executivo que outros projetos envie a esta comissão desta maneira já descrito. 11 de maio de 2015, vereador Adilson Gonçalves, de acordo com o vereador Rubens Algarte de Resende. Comissão de Orçamento e Finanças. Avoco o meu próprio parecer, 18 de maio de 2015, vereador Luiz Carlos Vic Francisco. Além da ausência de oportunidade para a compra do imóvel onde se localiza a Vigor, não vejo necessidade de aquisição de outro imóvel para servi-los da Prefeitura de estacionamento de ônibus escolares e para a instalação do SMAI, Serviço de Alimentação Escolar, pois para o estacionamento de ônibus pode ser destinado o espaço do almoxarifado, que constitui em verdadeira chácara encravada na área urbana, e porém o serviço do SMAI o que você escreveu aqui, Vicky? Essas grafias de médico. Os custos para a instalação são de elevada monta, não justificando o dispêndio, e sim, sob o aspecto de Comissão de Orçamento e Finanças, sou contrário ao presente projeto de lei número 28/2015, descalvário 18/5/2015, Luiz Carlos Vic Francisco, de acordo com o vereador Argel Donizete Rischini. Oradores inscritos a favor, José Dias Balcão. Eu vou justificar meu voto a favor, porque todo mundo sabe que aquela área lá vale mais de 3 milhões de cruzeiros. Todos vocês são descalvadenses, sabem a área que tamanho é. Então, o que é que a prefeitura está pagando? Está pagando 631.
631. E vocês é de saber, está o meu Vitor, que é advogado, ele pode me responder, que desde que a prefeitura desapropriou, não há ninguém mais que tome. Eu vou justificar para o que é, que eu, de advogado, eu não carrego nem o paletó dele, mas eu vivo nessa aprovação de leis há muitos anos, então tenho experiência por isso. Quando o Tomás Vitor desapropriou a UAD, que foi do Sérgio de Lima, um dos grandes advogados, e depositou o dinheiro, acabou. Eles lutaram, e outra, vamos supor que a UAD valia na época 100 milhões. Ele pagou 70. Não 70 milhões. Naquele tempo não era cruzeiro, era outro dinheiro, que nem eu, o dinheiro meu que não tem valor nenhum. Vai escutando. E ninguém tomou. Então, desde que o prefeito desapropriou por 630, você pode ter certeza que vai ser pago em 630. Os senhores, como advogados, sabem que eu estou falando a realidade. É um direito que tem. E desde que desapropriou, é da prefeitura. E eu acho que vocês não estão sendo contra o terreno, vocês estão sendo contra a administração e contra o prefeito. Porque se você tiver bom senso, eu acho que se o prefeito não parasse de pagar aluguel, comprava tudo em Descalvado. Porque quanto é que a prefeitura paga de aluguel por mês? Vocês sabem me responder? É muito dinheiro. Dá para comprar muito terreno. Então, se ele fosse comprando para instalar localidade dele, seria uma grande vantagem. Por isso, meus irmãos, eu voto a favor em benefício da população de Descalvado. Segue. Seu Zé, obrigado pela parte. Eu vou aproveitar o ensejo para manifestar meu voto favorável ao projeto. Eu não preciso dizer muito, porque meu parecer já foi lido na mesa da Câmara. E eu tenho absoluta certeza que a aquisição dessa área só trará benefício ao município. Ao município em razão do valor, ao município em razão da possibilidade da exploração da água, ao município porque estará atendendo prontamente os moradores da região que sofrem há muito tempo. Mas o registro que eu quero fazer é que eu sei que respeito o voto de cada um, a perspectiva de cada um sobre o projeto, mas quero dizer o seguinte: eu quero registrar que eu só espero que esse voto político, na derrubada do projeto, não tenha por intenção proteger nenhum grupo de especuladores que tem interesse na aquisição da área. E eu sei que eles estão se organizando para tentar adquirir pelo mesmo preço. Vamos, então, pensar naquilo que o município pode fazer. A verba realmente sai da prefeitura, através da Secretaria de Educação, que tem reserva para isso, e essa verba não pode ser revertida para aumento, para pagamento de salários, como foi dito aqui. Então, eu registro meu voto favorável. Obrigado, meu irmão. Eu quero só dizer o seguinte: eu aqui não vou explorar o voto de ninguém. Eu acho que a gente tem que ter o bom senso, fazer daquilo que realmente é o melhoramento para Descalvado. É só isso que eu tinha que dizer, e obrigado. Orador inscrito contra o projeto, Argel Donizete Rischini. Eu já se manifestei desde a primeira vez que saiu o comentário da compra desse terreno, acho que foi em 2014, que ia ser desapropriado por R$400 mil. Hoje essa desapropriação já passou para 638 mil, né? Está valorizando bem o terreno lá. Eu acho o seguinte: a educação, ela tem muita coisa para corrigir antes de comprar. A prefeitura tem muita coisa para fazer antes de comprar outro terreno, para ficar gastando dinheiro sem ter dinheiro. Não é a hora certa de comprar e desapropriar um terreno desse. Que a desapropriação fica em 638 mil. Para colocar aquilo em prática, para poder colocar, gasta mais de R$1 milhão lá para resolver aqueles prédios antigos, aquelas coisas, represa d'água que estão falando. Para conseguir aquela água, não precisa desapropriar a vigor.
Mas tem um loteamento para cima que está saindo, tem uma área reservada que pode fazer uma represa lá e pegar água de lá, como foi pego agora em 2014, que até a usina emprestou. Não precisa da Vigor para pegar água, pegou para cima. Senão amanhã depois nós vamos pegar a água do pântano, nós vamos ter que desapropriar dela Aliança. Vai pegar a água do Ribeirão, vai ter que desapropriar o frigorífico. Então isso aí também não cai na realidade. A parte da Vigor, da educação, o seu Zé falou que a prefeitura paga muito aluguel de prédio. Por que não compra ônibus e tira os ônibus da realidade? Você sabe quantos ônibus a realidade tem por dia na prefeitura? Sabe quanto custa um ônibus da realidade? Por que não compra um ônibus? Eu estou falando do dinheiro da educação. E cabe ao projeto. Então, esse dinheiro tem bastante lugar. As cozinhas piloto que ia fazer nas escolas, que seriam uma boa, que os alunos iam sentir o cheiro da comida, para os alunos comer melhor. Foi que algumas cozinhas que estão funcionando hoje, está sem projeto ainda do Corpo de Bombeiro. Não tem projeto de Corpo de Bombeiro para funcionar a cozinha dentro de uma escola. Que é um perigo, que usa gás, usa as coisas, tudo lá. Então, por que não usa esse dinheiro para isso? Por que a educação quer desapropriar? Garagem para ônibus, vocês vão lá na Morada do Sol, em cima do Caique, lá, tem um quarteirão, tem 2, 3 ônibus quebrados lá dentro. E o que tem? Lá embaixo, no Moxarifado, tem quase 2 alqueires de terra, tem a horta, tem tudo ali para fazer garagem, para fazer educação, para fazer tudo que a prefeitura paga de aluguel, tem lugar de prédio que sobra. Tem a escola do SESI em frente à prefeitura. Até hoje não foi investido nada, fizeram uma pintura meia boca lá, que nem os vitrôs da escola não acabou de pintar ainda a educação. Agora, por que não usar esse dinheiro em lugar melhor? A desapropriação é R$ 638 reais que está na mensagem do projeto. E para colocar aquilo lá, para limpar, para fazer a represa, para fazer as garagens, ou eles vão colocar os ônibus em cima da plataforma onde descarregava leite, que dá quase 1 metro de altura. Ou aquela casa que tem uma árvore caída lá em cima, da casa que está tudo podre. E também, a respeito da limpeza, é obrigação do dono do terreno. A fiscalizadora da prefeitura vai e cobra o dono do terreno e faz limpar, ou senão multa. Então não tem quem manda. Porque senão o cara compra e larga aquele mato lá e vai ficar atrapalhando os vizinhos e a prefeitura não toma posição. A parte dos moradores de rua que está lá, faz parte da assistência social tirar eles de lá. A casa que foi falado que ia fazer para os meninos está lá abandonada. A turma está arrebentando tudo, aquela casa que era do finado Lino ainda é vivo ainda hoje, que era do Lino Guimarães, onde é a casa do Mel. Ali tem uma casa ali que foi feito aqui, acho que foi até aprovado pela Câmara, aquela casa para fazer para os moradores de rua, ou para os menores adolescentes, que foi devolvido R$11 mil no fim do ano, porque não aplicaram assistência social, não aplicou nesses meninos, e a casa está lá sem fazer nada. Então tem muita coisa para a prefeitura fazer antes de desapropriar. Por isso, meu voto, eu manifesto contrário à compra da Vigor. E não só a Vigor, que o projeto também, para quem não sabe, aí na casa, é um projeto de R$ 1.400. É R$1.400.000. É 638 para comprar e 800 para a reforma das escolas. Tá? Aí eles pegam 2, 3 escolinhas, faz uma pintura aí, gasta 100, 200 reais e fica sem o dinheiro e os ônibus aí ficam andando, e na realidade nadando de braçada no aluguel de ônibus. É só isso aí, boa noite. Orador inscrito a favor, Anderson Exposito. Como a Paula disse, eu a favor, mas eu pensei muito bem, até meu pronunciamento aqui foi contra. Zé Dias, você está totalmente equivocado, temos outras prioridades para fazer no nosso município. Se fosse uma reforma de uma creche, de uma escola, reformasse a vaca mecânica. Nossa vaca mecânica é referência regional, por que não reforma lá? Por que vai pegar um elefante branco daquele? Vai ficar lá parado por vários anos e não vai sair nada. O Vic disse aqui, não se sabe quem que é dono. Não se sabe quem que é dono. Vamos gastar 600 mil reais. A situação que a nossa cidade está, falta de medicamento, faltando tudo, operação tapa-buraco, aí precisava ter, o bairro Tamanduá não tem, vamos investir nisso aí. É um absurdo, para mim é um absurdo um vereador votar a favor de um projeto desse. É muito, 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 muito estranho. Então eu peço a todos os vereadores
que ponham a mão na consciência e derrubem este projeto. Meu voto é contrário, espero que todos votem contrário. Orador inscrito contra, vereador Vic Francisco. Quando nós falamos em educação, a gente tem maior cuidado, né? Porque é o futuro do nosso país. E realmente tem que ser valorizada a educação, e todos nós queremos que a educação, não só em Descalvado, como no Brasil inteiro, né, seja de ótima qualidade. Porque nós vemos que tem dinheiro para isso, né? E muitas vezes nós temos que colocar ou dar preferência para escolas particulares, por conta talvez da organização, por conta dos livros didáticos, por conta dos métodos, né? E como a gente gostaria que o nosso imposto valesse para que os nossos filhos fossem para a escola pública, né? A escola pública foi uma excelente escola. Eu fiz todo o meu curso na escola pública. E não foi por conta disso que eu não consegui faculdades públicas depois, né? Eu entrei na Federal de São Carlos por conta de uma escola pública. Não fiz escola particular. Na época, escola particular, como tinha aí na região, tinha em Ribeirão Preto, era a escola do pagou, passou. A escola pública, que era a escola correta, a escola forte, a escola firme, hoje inverteu. Nós temos que voltar no tempo, temos que voltar na época que a escola pública era a escola forte. Então, e para isso nós temos que valorizar as pessoas que trabalham na escola pública. Professores, monitores de creche, os serventes, os diretores. Quanta gente trabalha ali e tem que dar atenção para as crianças. As escolas, eu sei que algumas já atendem o dia todo, né, aquele período integral, mas nem todas. Nós temos que ter escolas que atendam o dia todo. Tem mães e pais que saem para trabalhar, e as crianças têm que ficar na escola. Não tem como voltar para casa para dar alimentação, para cuidar da criança à tarde. Tem que ficar na escola. Então, a escola tem que ser valorizada. Agora, eu não vejo essa ligação entre valorizar a escola com comprar vigor. Não vejo. Eu respeito o voto de quem, né, pensa diferente, mas eu não vejo essa ligação, até porque é uma coisa tão distante. Ali não será a escola, será um estacionamento, talvez, será um lugar que vai fazer comida. É uma coisa muito, muito nebulosa. Um espaço que não é um espaço livre para construção. Ali tem rios cortando, 2 rios cortando, tem que ser reservado aquela área de preservação permanente. Ali, se o promotor intervir nesse espaço, ali vai ser desapropriado pelo Ministério Público, pelo ambiental, não é nem pela prefeitura, né? Outra questão que a gente falou semana passada é a desapropriação por mau uso, como o doutor Edivaldo tem defendido. Eu concordo. A vizinhança ali está sendo assim prejudicada pela sujeira e pelos andarilhos. Muito bem. Enquanto não se desapropria, quanto essa empresa já foi multada? Qualquer um que tiver um terreno vai ter multa, vai ter um fiscal passando lá te intimando para limpar. Não estou contra, isso está correto. Agora, e essa empresa? Quantas vezes foi mandado carta para os proprietários ou multados? Nós estamos em crise de emprego em Descalvado. Será que não era o caso de contratar uma frente de trabalho, 5, 6 pessoas que precisam de emprego, e fazer limpar aquela área, e mandar conta para o proprietário? Então tem tanta alternativa aqui para limpar aquele espaço, para tirar o morador de rua, e aí nós então chegamos no caso, mau uso.
Quando é mau uso, a desapropriação não é dessa forma que está se querendo fazer, pagamento em dinheiro. Porque hoje passa por um projeto aqui, que nós vamos dar um cheque em branco para o prefeito, para ele pagar o proprietário. 630 mil reais, cheque em branco. Ele vai dar o cheque lá. Agora, o proprietário vai se defender, ele não vai querer esse valor. Eu sei porque teve uma desapropriação na época do prefeito Panoni, ali da beira da pista, que foi depositado um valor e depois na justiça os proprietários se defenderam e argumentaram que o valor era maior. A terra lá, um alqueire, foi avaliado em 400 mil reais. E a conta vai chegar para pagar. 400 mil reais o alqueire. Que um alqueire hoje vale 60, 70. Então o que acontece? A conta não para aqui, não é 630, não fecha a conta. Isso é um depósito na justiça para que os proprietários venham e aceitem ou não. Lógico, a empresa grande não vai aceitar. Se ele sabe que ela vale muito mais, ele vai brigar por isso. E essa conta vai ficar para alguém pagar. Né? Então, não vejo alternativa aqui. Outra, desapropriação por mau uso. Nós já fizemos a pesquisa. Quando é por mau uso, o que pode ser feito? A prefeitura pode desapropriar com títulos públicos. Não paga em dinheiro. Dá títulos para serem resgatados daqui 10 anos. Então, a empresa é poderosa, 1 bilhão e 400 é o capital dela, tá bom, pega o título do município de Escalvado, daqui 10 anos resgata, pronto. E o município entra lá da mesma forma e usa o espaço. Por quê? Porque não é uma desapropriação normal, comum. É uma desapropriação para você eliminar sujeira e delinquentes. Então isso, o proprietário não está fazendo bom uso da sua terra. Quando é assim, a prefeitura tem o direito de entrar, mas a lei prevê, a Constituição Federal, prevê que o pagamento nesse caso não é em dinheiro, é em títulos. Então, de novo, não vejo viabilidade para se comprar uma área dessa, numa crise que nós estamos, os vereadores comentaram aqui, falta emprego, a cidade tem que ser melhorada, tem que ter um aspecto mais bonito, falta tanta coisa na cidade, né? Se tivesse tudo em ordem, eu seria o primeiro a falar, legal, mais uma compra. Mas não está em ordem, a maioria da população reclama demais, então eu não fui eleito para falar, olha, eu aceito comprar e fica lá aquele... Porque o mato vai continuar. Ninguém vai resolver, aquele mato vai continuar. Deram uma limpada agora para dar uma tapeada, mas ali vai ficar muito tempo aquele mato ainda. Então, sou o contrário e fico, assim, preocupado com a pressão para comprar. Esse projeto só não foi votado semana passada, que o Gol estava doente, porque o colega Risse segurou a ponta aqui. Porque senão o projeto também seria passado semana passada. Por quê? Nós estávamos com um vereador contrário, que é contrário, que estava faltando. Então, por isso que se pediu o regime de urgência na hora aqui. Então, eu até cumprimento o vereador Risse por essa iniciativa, falar, não, peraí, temos que pensar melhor, não é assim não. Não é assim não, ninguém aqui tem que aceitar, né, engolir como o prefeito quer. O prefeito tem que pensar um pouquinho melhor, que o prefeito tem que pensar na cidade primeiro, Então é por isso que o meu voto é contrário a essa aquisição. Próximo orador inscrito, contrariamente ao projeto, José Augusto Cavalcante Navas. Os colegas que me antecederam já falaram praticamente tudo daquilo que eu queria dizer, mas convém repetir. Primeiro, agradecer ao Risse que segurou. Eu preciso me manifestar em relação a esse projeto, pois como no documento do prefeito diz, eu fui o vereador que fiz uma indicação pedindo para que se adquirisse aquela área. Isso foi em 10 de março de 2014, na indicação de número 58 de 2014. Pena que eu não posso colocar no telão devido ao regimento. Pedi mesmo e estou aqui para dizer para a população, eu entendia ser um outro momento da economia da cidade, do próprio governo Henrique,
e hoje a gente vê que a situação não está para comprar, né? Como que numa casa, por exemplo, falta comida, falta remédios, o dono vai comprar um terreno para construir. Isso é totalmente inviável. Primeiro você dá comida para o seu povo, que Descalvado precisa de trabalho, de emprego. Depois você dá remédio para o povo cuidar da saúde, que nossas prateleiras estão quase sempre vazias, faltando diversos materiais para o atendimento na saúde, que é prioridade. Tá? Então eu vou por essa linha de raciocínio e espero que as pessoas me entendam nesse meu posicionamento. Não estou mudando de lado. Como o Vic colocou, se a situação estivesse favorável, ainda assim eu ia pensar se fosse a favor, porque no dinheiro não é mais viável. Tem que ser nos títulos, como o Vic diz. A prefeitura pode fazer isso de outra maneira, né? Quase que eu não tenho oportunidade de falar aqui se isso fosse votado em regime de urgência na semana passada. Então eu quero me explicar nesse sentido. Dizer que a verba é da educação. E aqui sim está tirando dos profissionais de educação se nós aprovarmos. Né? Então assim, são 630 ou 680 pelo que eu vi no projeto, para comprar uma área que vai continuar com o matagal, que vai continuar com as pessoas, com os andarilhos lá dentro, e que vai continuar trazendo prejuízos para a população vizinha. Quando eu fiz a indicação, eu estava ouvindo os apelos das pessoas que moram lá, mas o que a prefeitura cuida que é dela? O que está perfeito, que os vizinhos estão felizes? Vereador Zé Dias disse em relação aos aluguéis. Eu pedi aqui, vereador, quanto que a prefeitura paga de aluguel? Sabe quanto? Não me responderam, porque não responde para a gente. Transparência, que o Henrique disse no documento, aonde? Não se tem transparência. Então eu quero dizer aos profissionais da educação, aos professores, que vocês têm o meu apoio. E isso sim é tirar dinheiro de vocês. É 680 mil que precisa ser aplicado na educação. Eles vão dizer que é só para comprar imóvel. Eu não acho que seja. Dinheiro da educação do Fundeb é para aplicar em obras, em manutenções, em benfeitorias do magistério. E isso sim nós somos favoráveis. E mesmo em relação aos 800 mil que contemplam as obras e reformas. Espera aí, não foi previsto isso no orçamento do ano passado? Agora eles estão pedindo, agora que viram a necessidade? Né? Então assim, fica aqui até mesmo para a população vizinha da Vigor entender o meu posicionamento, porque não é a hora de se comprar dessa maneira. Ano passado era 400 mil, esse ano já está em quase 700. Né? Então, como o Vic disse, é dar um cheque para eles fazerem o que bem entenderem. E mais do que isso, é continuar com os mesmos problemas. Agora vai comprar com dinheiro da educação para a Secretaria do Meio Ambiente utilizar? Me pareceu estranho. Dinheiro da educação é para que a educação possa. Né? Eu fui estudar esse projeto e a questão de ter ali o córrego, 30 metros de distância do córrego, não pode ser construído absolutamente nada. Os nossos prédios que lá estão, os prédios da Vigor, melhor dizendo, também estão em situação deteriorável. Então, qual a área útil que nós temos de todo esse projeto? Quanto os proprietários devem para a municipalidade em relação em serviços feitos no local? Eu pedia para o prefeito, na minha indicação do ano passado, a desapropriação. E isso ele fez, já no ano passado. A compra pode ser feita por títulos, e não tirando dinheiro da educação. Então a forma como o projeto chegou, me fez pensar, refletir e dar o meu posicionamento aqui. Então que as pessoas me entendam em relação a isso. Não é o Guto pediu e agora vota contra. Não é isso. O Guto pediu a desapropriação. E eu voto contra utilizar dinheiro da educação para isso. Mesmo assim, não é hora e não é o momento. O povo quer emprego, o povo quer saúde, o povo quer que sejam atendidas as suas necessidades básicas. E não compra de terreno como a gente está vendo. Então eu espero que o projeto volte na forma de títulos. Numa forma onde a educação seja priorizada. Porque dizer que esse dinheiro da educação pode ser comprado e ficar devendo para os outros? Sim, devendo. Porque a Secretaria da Educação está devendo para os professores a progressão de avaliação de desempenho, o 14º salário e tantas outras coisas. Ela deve e diz que é inconstitucional. Isso nós vamos estudar para ver, dona Ruth. Agora, mandar projeto para 680 mil reais, aí tem dinheiro? Aí o senhor prefeito manda uma carta para a Câmara dizendo que tem dinheiro? As coisas que a gente pede nunca tem dinheiro. Que o momento é de crise, então eu fico com o discurso do momento de crise e não é a hora de comprar. São essas minhas palavras e o meu voto é contrário.
Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 28/2015, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto rejeitado pela maioria dos vereadores. Senhores vereadores, não há mais propositura para ser deliberada na ordem do dia. Assim, declaro encerrada a 16ª sessão ordinária de 2015. Comunico a todos que a 17ª sessão ordinária será realizada na próxima segunda-feira, dia 25 de maio de 2015, com início às 8 horas. Obrigado. Tenha todos uma excelente noite. Não, eu estava vendo as fotos, tá?